Dando continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, estaremos estudando mais uma lição referente ao discipulado e nesta manhã nós estaremos falando a respeito da mordomia cristã. É o tema que nós estaremos estudando, conhecendo a mordomia cristã. E se você faz parte do nosso grupo de WhatsApp aqui da igreja, você vai receber esse material com certeza, para que você possa se aprofundar mais neste estudo, tá bom? Vamos começar falando um pouco sobre o que é a mordomia cristã. Bem, quando se fala de mordomia, claro, nós vemos que essa mordomia bíblica é o estudo bíblico do que é que Deus, o que é prioritário de tudo que Deus tem no mundo, o que é que Deus é o dono de todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas, Ele preservou e Ele comprou, Ele pagou o preço lá na cruz do Calvário. Nós falamos sobre soterologia, que é o estudo da salvação. Então hoje nós estaremos vendo, Deus é o dono de todas as coisas, Ele nos dá, nós estamos tomando conta, estamos administrando aquilo que Deus nos dá. Salmos capítulo 24, versículo 1, a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus, nós estamos tomando conta. Enquanto estivemos aqui na terra, e nós precisamos saber administrar aquilo que Deus nos dá. É isso que é a mordomia cristã, é prestar conta daquilo que Deus nos dá, né? Em Ageu capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que Deus é Deus da prata, é o Deus do ouro, tudo pertence ao Senhor, toda a riqueza da terra pertence ao Senhor. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós não temos nada, estamos administrando aquilo que Deus nos dá. E como é que nós administramos aquilo que Deus nos dá, né? Então cada cristão é um mordomo, nós temos o privilégio de que Deus nos dá, com a responsabilidade de nós administrarmos aquilo que Deus nos dá. E nós vamos prestar contas, nós temos que ter essa consciência. A consciência de que o Senhor nos dá o que nós temos e que nós vamos prestar contas é que fala da mordomia. E vários textos na Bíblia falam a respeito de que nós somos mordomos, de que nós somos servos. Lucas 12, 42 fala a respeito disso, né? Quando o Senhor chama o mordomo fiel, prudente, a parábola que nós vamos ver lá na frente. E também Mateus 25, 14 também fala a respeito daí da parábola dos talentos. As duas parábolas nós vamos ver lá na frente, que falam a respeito da necessidade de nós administrarmos bem aquilo que Deus nos dá. Pode passar. Bem, então mordomia, a palavra mordomia fala sobre esse reconhecimento da soberania de Deus e entender e aceitar que nós somos depositários, primeiro, do dom da vida que Deus nos dá e daquilo que Ele nos fornece, as possessões, os bens, as propriedades que temos, tudo que temos é Deus que nos dá. Essa consciência que não é a força do nosso braço, mas o Senhor que pela sua misericórdia, Ele distribui para nós. Então cada um de nós é um mordomo, e a palavra mordomo no original, oikonomos, significa um administrador doméstico, aquele que toma conta, que cuida das propriedades do seu Senhor. A Bíblia fala isso aí na parábola do administrador infiel, que está em Lucas capítulo 16, de 1 a 13, que Jesus fala a respeito de como nós recebemos aquilo que Ele nos dá e como nós prestaremos contas com o Senhor. E também a parábola dos talentos, que fala que todos nós recebemos talentos. Talentos não necessariamente aptidões, e não também se restringindo à questão monetária, porque talento era uma moeda. Então, não somente isso, mas talento no sentido de tudo que Deus nos dá. Deus nos dá liberdade, Deus nos dá vida, Deus nos dá saúde, Deus nos dá tudo que Deus nos dá. Um dia nós vamos prestar conta com Deus. Então, na parábola dos talentos e também na parábola do administrador infiel, fala daquilo que nós recebemos e que nós vamos prestar contas com Deus. Mas a Bíblia também usa uma outra expressão, que é uma expressão que fala dessa necessidade de gerencial que Deus nos dá, que é um dispenseiro. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo falando: porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo,
nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, Paulo está falando a respeito das qualidades, dos requisitos, não, por favor, só por enquanto aquele, dos requisitos necessários para um líder dentro da igreja. Primeiro, o dispenseiro no sentido do líder. Quais são as características do líder na gestão da responsabilidade que ele recebe? E Paulo fala que esse bispo, ele precisa ser irrepreensível como dispenseiro. Dispenseiro, aquele que toma conta da dispensa, aquele que tem a responsabilidade de doar, de alimentar a igreja. E Paulo fala que é preciso que ele não seja soberbo, nem iracundo. O que era iracundo, pastor? Uma pessoa que se ira, né? Que é uma pessoa que se aborrece com qualquer coisa, né? Nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, ele fala desses requisitos, mas a principal qualidade, o que é? É que ele seja irrepreensível. Ele falando à igreja na cidade de Corintos, carta de Paulo aos Coríntios, ele fala em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 2, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então ele tem que ser irrepreensível, tem que ser fiel, ele tem que falar e viver aquilo que fala. Ele tem que ser alguém que realmente as pessoas possam olhar nele antes da palavra, antes da boa dialética, do conteúdo teológico. Ele tem que ter vida, ele tem que ter testemunho. Então, dispenseiro no sentido daquele que alimenta, mas também que tem que ter a consciência de que ele tem que falar, tem que viver aquilo que ele fala, senão a sua palavra não tem autoridade. E Pedro, ele expande esse conceito de dispenseiro em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, ele diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, se dispenseiro primeiro na ênfase do pastor, do líder, mas Pedro traz a questão de cada um que recebe o dom de Deus. Ele precisa ter essa consciência também de ser um dispenseiro. Então, eu recebo o dom, não é para mim, não é para eu me exaltar, não é para eu me colocar como sendo mais espiritual. Eu recebo com propósito, para que aquele dom seja utilizado, ele seja devolvido para a igreja, para o aperfeiçoamento da igreja, dos santos, não é? Então ele fala que cada um precisa saber administrar esses dons, como recebeu, para que ele seja um dispenseiro, para que ele esteja abençoando vidas. Então, a vida na igreja precisa ser uma vida de serviço aos outros. Nós precisamos ter consciência que nós recebemos da parte de Deus para que nós possamos ser bênçãos. Tudo que Deus nos dá precisa ser devolvido numa forma de amor ao próximo, de serviço aos irmãos. Essa consciência, então, eu recebo esse dom para que eu possa ser bênção nas mãos do Senhor. E essa palavra no grego diaconuntes, indica que devemos prestar serviço aos outros, sem medir esforços, em palavras e em ações. Então a igreja é um lugar, nós estudamos aqui igreja significa chamados para fora, eclesia, né? Nós fomos chamados para fora do mundo, para viver uma vida diferente, onde se evidencia o amor. Uma característica do discípulo de Cristo é que nos amemos uns aos outros. As pessoas precisam chegar na igreja, as pessoas precisam botar o pé na igreja e sentir um ambiente diferente, um ambiente de amor, um ambiente em que as pessoas se importam umas com as outras, que no mundo não existe isso. No mundo é cada um por si, cada um passando por cima da cabeça do outro, o outro que fica para trás. Mas a igreja precisa ser diferente. A igreja precisa ser um local onde as pessoas se incomodam umas com as outras e elas estão prontas a servir umas às outras, se colocando em segundo plano, mas colocando a prioridade em ser bênção, não buscar bênção. Algumas pessoas pensam: o que é que eu vou ganhar participando da igreja, né? Não, eu preciso
me colocar, o que é que eu posso doar para essa igreja? O que é que eu posso fazer para acrescentar, para ser bênção e não buscar bênção? As pessoas, elas querem benefícios. Ela vai numa igreja ou outra porque ela quer benefício. Então a ênfase da igreja precisa ser: eu recebi da parte de Deus o dom e eu preciso me colocar como servo, a serviço. E cada vez que eu faço isso, eu agrado o coração de Deus em primeiro lugar. Amém? Sem esperar reconhecimento também, porque tem gente que se decepciona esperando tapinha nas costas, né, meu irmão? Poxa, eu fiz aquilo, o pastor foi incapaz de me dar um parabéns, uma palavra. Você está fazendo isso para o pastor ou está fazendo para Deus? É a primeira coisa que eu tenho que entender. Para quem você entende que você só recebeu esse dom, Deus te deu esse dom, essa habilidade, te deu essa condição de fazer isso, para que você pudesse servir aos irmãos, né? E eu tenho que entender, essa consciência do dispenseiro, do mordomo, eu recebi, não foi para eu guardar na minha dispensa, eu recebi foi para doar, para abençoar, para ser um canal de bênção, através daquilo que Deus me deu, não por merecimento, porque Deus dá a cada um segundo a um fim proveitoso. Então Deus me deu aquele dom para que eu pudesse ser bênção, várias pessoas serem abençoadas através do meu ministério. Amém? Então essa consciência eu preciso ter. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O Senhor desceu da sua glória e Ele veio para servir, não para ser servido. Então essa percepção é que a igreja precisa ser diferente do mundo. Na igreja eu preciso estar aqui não para buscar bênção. O que eu vou ganhar? Essa igreja, o que ela tem para me dar? Não, o que eu tenho para dar para a igreja? O que eu posso ser bênção? O que eu posso abençoar? Essa é a ênfase. Então nós recebemos os dons de Deus para ser dispenseiros da multiforme graça do Senhor. Cada cristão recebeu pelo menos um dom da parte de Deus para o serviço. Nós já estudamos os dons espirituais aqui, né? Todos nós recebemos dons. Não existe um cristão que não receba dons. Assim como talento. Quando nós estudamos a parábola dos talentos, nós vemos que um recebeu um talento, outro recebeu, no extremo, 10 talentos, né? Então a pessoa diz: poxa, pastor, por que ele recebeu 10 talentos e eu recebi só um? E quando nós estudamos a parábola, nós vemos que o Senhor dá segundo a capacidade de administrar, né? Então eu preciso entender na sua soberania, na sua presciência. Deus sabe a sua capacidade. Tem gente que se recebesse 10 talentos, ele ia se desviar. Deus sabe, não é? Tem gente que Deus não, às vezes nós pedimos bênçãos para Deus e não recebemos, mas Deus sabe que se Ele atendesse aquele nosso pedido, nós não íamos conseguir, né? Então eu tenho que entender: Senhor, que seja feita a tua vontade. Amém? Então Ele nos dá segundo a nossa capacidade de administrar. Mas cada um recebe um talento, recebe um dom, recebe uma bênção de Deus para multiplicar. Na parábola dos talentos e do mordomo, nós vemos a necessidade desse mordomo, desse administrador, ele multiplicar aquilo que ele recebeu, né? Deus também faz assim conosco e nós vamos prestar conta com Ele. Então, cada um recebe um dom, cada um recebe um talento. Nós estudamos aqui essa questão dos dons. Qual é o dom que você recebeu? Nós vimos que a maior parte da igreja não sabe qual é o dom, né? Ah, pastor, não sei falar em língua, não sei profetizar. As pessoas, por falta de conhecimento, elas muitas vezes estão enterrando o dom que recebeu da parte de Deus, assim como também os talentos. Ela gostaria de receber determinado dom, aqueles visíveis, que são os dons de graça, né? Os dons carismáticos, aqueles que são evidentes, mas tem o dom de serviço, dom de misericórdia, né? Aqueles dons que Deus deu conforme o ministério que a pessoa tem para desenvolver. E às vezes a pessoa está enterrando aquele talento. Ela recebeu da parte de Deus, mas não está realizando, colocando à disposição da igreja para abençoar a igreja. Vai prestar conta com Deus.
porque recebeu da parte de Deus. Ah, eu não queria esse. Deus sabe qual é o ministério, qual é o chamado, né? Não é como nós queremos, não é como nós, acho tão bonito aquele povo que fala. Não é como a nossa vontade. E quando nós temos essa consciência, nós vamos nos colocando diante de Deus, e aí Deus vai nos usando conforme o seu querer. Amém? Então, não existe nenhum cristão que não recebeu um talento, um dom, que seja inútil. Todos nós recebemos um talento, recebemos um dom, e é isso que nós precisamos primeiro buscar conhecer. Oséias 4,6, a Bíblia diz que meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Então, a busca do conhecimento, para que eu possa ter a consciência, qual é o meu ministério? Qual é o meu papel dentro da igreja? O que Deus quer de mim? Eu não fui chamado para fora do mundo para ficar sentado na igreja. Eu não fui chamado para ser somente um ouvinte. Tudo que eu já aprendi, tudo que eu tenho aprendido, eu preciso e devo colocar em prática. Eu preciso exercer o meu ministério, porque um dia eu vou estar diante do tribunal de Cristo, eu vou prestar contas com Ele, com aquilo que Ele me deu, a condição que Ele me deu. Então, cada crente é um mordomo, cada dom espiritual é um depósito da graça, nós precisamos ser dispenseiros da multiforme graça de Deus. Precisamos ser bons mordomos, excelentes mordomos no ministério de suprir aos outros. E aí a Bíblia fala lá nesse Lucas 12, que é outra parábola que o Senhor Jesus fala a respeito do servo vigilante, que precisa negociar, que quando o Senhor vem, ele precisa estar atento, porque quando o Senhor vier, ele vai prestar conta, nós vamos prestar contas com ele, entende? Então, mordomia fala disso, da consciência de que nós recebemos da parte de Deus e que nós vamos prestar conta com ele. Bem, agora vamos ver um pouco sobre a dimensão dessa mordomia. Nós já vimos aí um pouco dessa condição dos dons, dos talentos, que falam daquilo que nós recebemos. Não é algo monetário, não é algo específico. O talento como uma habilidade física, uma habilidade intelectual, mas tudo que nós recebemos pode ser considerado como um talento da parte de Deus, que nós vamos prestar contas. E nós precisamos ter essa dimensão do que nós vamos prestar conta. Em primeiro lugar, falando da mordomia do nosso corpo. Nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, fala sobre isso. Nós recebemos da parte de Deus um presente que é o nosso corpo. E nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos mantê-lo com saúde, funcionando plenamente. Cuidar do nosso corpo faz parte da mordomia. Nós vamos prestar conta com Deus. A Bíblia chega a dizer que quem destruir o templo do Espírito vai prestar conta com Deus. Então, cuidar do meu corpo, entender que eu vou prestar conta. Esse meu corpo aqui, ele vai ser transformado quando o Senhor voltar, vai ser o meu corpo. Eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo. Essa mordomia, ela abrange um cuidado com a minha saúde. Então, eu tenho que entender que ser um cristão consciente da minha mordomia tem a ver com o que eu como. Sim ou não? Você já ouviu falar que você é aquilo que você come? Né? Então, se eu sou um cristão, me preocupo com tudo, mas se eu péssimo com relação à minha alimentação, como mal, e a pessoa, o que ela está fazendo? Ela está deixando de cuidar do templo do Espírito. Se ela não pratica um exercício, se ela não dá uma caminhada, se ela não procura se cuidar, tendo a percepção de que ela tem que se amar, mas também ela tem que prestar conta com Deus. Por que você fez isso? Porque, pastor, Senhor, não, negativo, você tem que entender o que é mordomia. Faz parte da mordomia o cuidado com você mesmo. Entendeu? Então eu vou prestar conta com Deus.
Romanos capítulo 12, versículo 1, fala sobre: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa vida, o nosso corpo, que os nossos membros que eram oferecidos para o mundo, para a perdição, hoje eles são um sacrifício vivo a Deus. A nossa vida, a maneira, os nossos membros, o nosso corpo, nós somos sacrifícios a Deus. Amém? Então, eu preciso ter essa consciência de o que eu faço com o meu corpo, com a minha vida, a maneira como eu vivo, como eu me cuido, tem a ver com a mordomia. 1 Coríntios 6:20, a Bíblia diz: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então eu preciso me cuidar. E isso é interessante porque essa dimensão física, às vezes as pessoas são muito espirituais. Mas quando se fala, como é que você está se cuidando mesmo? Ah, pastor, Então essa falta de cuidado é algo que nós precisamos trazer à consciência de que eu estou glorificando a Deus quando eu cuido do meu corpo. Quando eu tomo cuidado, zelo com relação à minha alimentação, os meus exames periódicos, né? De ter o cuidado, mas eu não, mas isso faz parte. Você precisa se cuidar, é mordomia do seu corpo físico. Como é que está a sua condição física? Como é que está o seu zelo, o seu cuidado com o que você come, o cuidado que você tem com você mesmo? O segundo ponto da mordomia, fala da mordomia do tempo. E hoje em dia as pessoas, elas não administram, a correria é tão grande que as pessoas dizem: pastor, não tem tempo. Mas eu tenho que entender que o que é a nossa vida? A nossa vida é o tempo que nós estamos aqui na terra. Como nós administramos esse tempo é fundamental e vai trazer consequência na prestação. O que você fez com o tempo que você tinha? Eu estava conversando com os irmãos, eu faço um trabalho de capelania empresarial, em que eu vou nas empresas falar das coisas de Deus, mas na abordagem, na linguagem organizacional, né? Laboral, para funcionários. Então, pega a Bíblia e trago os princípios bíblicos, o que se aplica no dia a dia do trabalho. E falando a respeito da necessidade de otimizar o tempo que você tem. Tem tão pouco tempo de repouso ou de intervalo. O que a pessoa faz nesse intervalo, né? E é interessante como existem os roubadores, os ladrões do tempo. Se você pega o seu celular e começa a ver ali o Facebook, começa a ver, daqui a pouco passou 1 hora, 2 horas, já foi embora, não é? É rápido que passa o tempo, o dia acabou, você não fez nada, você não estudou, você não aproveitou nada, porque simplesmente o seu tempo foi mal administrado. Você já tem tão pouco tempo de sobra, de intervalo, de repouso, vamos dizer assim, que você ainda, infelizmente, falta administrar o tempo. A Bíblia fala, lê Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de... Ficou em cima, né? Bem, o que esse texto fala? Que há tempo para tudo na vida. E que eu tenho que entender de colocar as coisas no seu tempo correto. Viver as coisas, de saber administrar, que agora é tempo de louvar. Domingo é tempo de glorificar a Deus. É um tempo em que eu devo me programar, que eu tenho que administrar meu tempo. Não, domingo eu não vou fazer nada. Esse tempo aqui é para glorificar a Deus. Domingo é o dia consagrado ao Senhor, né? É o dia que
que eu preciso me dedicar a Deus, de louvar ao Senhor. Vou para a igreja de manhã, à noite tem o meu culto, é o meu dia de eu buscar fortalecimento da parte de Deus. Então, administrar o tempo é fundamental, entendendo que é tempo para tudo. Se você souber dividir as coisas, se você souber colocar cada coisa em seu lugar, vai dar certo. Mas às vezes as pessoas elas invertem o que é prioritário, o que é urgente, o que é eventual, e fica uma confusão. Eu preciso entender que a administração do tempo vai ser diretamente ligada à administração, a aproveitar as oportunidades. Olha o que Paulo fala aos Efésios, cristãos da cidade de Éfeso, Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é remir? Nós já falamos aqui que a remissão, remir, vem de redenção, vem de pagar um resgate, vem de comprar, resgatar alguém que estava preso. E quando você fala que o remir, aqui nesse contexto, fala de comprar na praça, tirar da praça o preço do resgate de um escravo. Então, naquele tempo existia a escravidão, em que os escravos eram colocados à venda. Então, remir no sentido de aproveitar o preço, pagar, comprar um escravo que estivesse numa condição melhor. Então, aqui o sentido é tirar maior proveito do tempo, aproveitar o tempo. Aqui o sentido desse texto de remir não é a questão cronológica, do tempo em horas, mas as oportunidades. Toda hora surgem oportunidades. Você vê na televisão falando que o vírus da pandemia agora está mudando, a mutação vai fechar tudo, e a pessoa às vezes olha e diz, e agora como é que vai ser? São oportunidades, cada vez mais as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão necessitando de uma palavra de ânimo, necessitando ouvir falar de Deus. Então eu preciso ver o copo, às vezes tem o copo cheio e o copo vazio, eu preciso ver a oportunidade, as pessoas estão precisando ouvir falar de Deus. Então, aquela pessoa que está angustiada, ela está precisando ouvir a palavra do Senhor, é uma oportunidade para ligar para aquele seu parente, aquele seu amigo que você não ligava há tanto tempo, é tempo de você ligar, ô fulano, como é que está a situação aí do Covid? Olha, eu queria dizer que Jesus te ama, eu queria fazer uma oração por você, né? É um motivo, é uma oportunidade. Ah, pastor, agora eu não sei mais o que eu faço para pregar. Não existe oportunidades, elas estão aí, é nas crises que surgem as oportunidades. Então eu preciso, agora eu tenho um motivo, graças a Deus eu tenho um motivo para ligar para pessoas que nunca mais eu falei. Nós estamos fazendo videochamadas. Videochamada pode ser até 5 pessoas no WhatsApp. Então, o que é que eu faço? Eu convido meu pai, convido outras pessoas. Então, é como se nós estivéssemos em grupo visitando uma pessoa. Ela aparece no vídeo, ô fulano, o meu amigo que está em outro lugar, nós nos reunimos para fazer uma visita para você. Queríamos orar por você, queríamos dizer que você é importante. É como se nós estivéssemos, nós 5, indo lá na casa daquela pessoa. E dizendo para ela, olha, nós te amamos, você é importante, não fique triste, não fique angustiado, você não está só, conte conosco, não é? Então são oportunidades que nós precisamos entender, não precisamos remir o tempo, significa não deixar que oportunidades que surgem passem na nossa frente. É o entendimento de que o Senhor, Ele nos dá oportunidades. Ao vir para Belém, até agora nós temos um carro, né? Mas ficou em Fortaleza, está com a minha esposa lá no Rio, pretendemos mandar para o Rio. Enquanto eu estou aqui em Belém, eu estou de ônibus, andando de ônibus, normal. Quando eu vou de ônibus, o que é que eu faço? Eu coloquei um propósito há muito tempo, toda vez que eu entrar no ônibus e distribuir folhetos, né? Eu entro no ônibus, Jesus te ama, na parada do ônibus, Jesus te ama, Jesus te ama. É uma oportunidade de pregar o evangelho, de falar de Jesus, de dar um folheto para alguém, dizer, meu irmão, Jesus te ama. Se o mínimo que você fizer é uma oportunidade que o Senhor está lhe dando para você falar do amor de Deus. Não é? Então você precisa entender, Deus está me dando a oportunidade de entrar em contato com pessoas que normalmente eu não entro em contato.
Mas agora é uma oportunidade que Deus está me vendo, e eu não posso perder essa oportunidade, entendeu? Então, a crise, ela é, se eu olhar a crise como uma barreira, eu não vou fazer nada, eu vou parar de fazer a obra do Senhor. Eu preciso ver a crise como uma oportunidade de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, de ligar para uma pessoa, de fazer uma oração. Olha, até hoje eu nunca ouvi ninguém recusando uma oração, sabia? Você liga, meu irmão, eu queria fazer uma oração. Bom, pastor, pode fazer, pode fazer. É ou não é? Porque as pessoas estão tão carentes, tão tristes, tão angustiadas, que qualquer pessoa hoje em dia que você diz, você me permite fazer uma oração? Não pode fazer, às vezes nem é cristã, mas ela recebe, porque ela está preocupada, está triste, está com medo de morrer. O medo de morrer faz com que a pessoa se abra, não qualquer coisa que vier está bom, é bom, né? E aí você fala que existe esperança, que a nossa vida não é só o que nós estamos vivendo, e são oportunidades, querido, que nós não podemos deixar passar. Em Colossenses capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, né? Eu tenho que aproveitar as oportunidades, e elas estão a todo momento. Às vezes o Espírito Santo fala do amor de Deus, fala do amor de Deus, aí nós que não fazemos, é ou não é? Às vezes você sente no coração, olha, fala do amor de Deus para essa pessoa. Não vou falar não, o que é que ela vai pensar de mim? Eu sou um fanático, não vou falar. Você perdeu uma oportunidade, você não remiu o tempo que Deus te deu. Deus abriu essa porta, Ele lhe colocou lá nesse trabalho onde você está, para que você possa falar do amor de Deus. Ele colocou você na escola, na vizinhança, onde Deus te colocou para que você pudesse falar do amor de Deus. São oportunidades que Deus nos dá, e nós vamos prestar contas com Deus. Nós vamos prestar conta com Deus por deixarmos oportunidades passarem. Então, a mordomia do tempo tem a ver com a mordomia das oportunidades. Deus colocou você nesse lugar, Deus lhe deu esse emprego, Deus abriu essa porta de emprego, Deus colocou você. A minha esposa é médica, ela é anestesista. Eu digo para ela que Deus a colocou em um lugar estratégico. Ela trabalhava aqui no Filoiola, quando nós estávamos aqui em Belém, e ali no Filoiola existem a entrevista pré-anestésica, que é justamente que ela vai falar com a pessoa antes da cirurgia, né? Então existem pessoas que ela vai falar que elas não vão sair mais de lá da pedra, não é? Porque lá é um centro oncológico, né? Então tem pessoas que a última pessoa que ela via com vida era a minha esposa. Eu dizia ali, você tem a oportunidade, Deus colocou uma cristã justamente no último momento para falar para essa pessoa do amor de Deus, né? Olha só como Deus age. Eu jamais vou ter acesso a uma pessoa dessa, mas Deus colocou uma cristã para que, olha, fique tranquilo, Jesus te ama, crê em Deus, vai dar certo, né? Eu posso fazer uma oração por você, né? Então olha só como Deus age. Deus coloca e dá oportunidade. Agora você tem um livre-arbítrio, você faz ou não faz, mas vai prestar conta, vai prestar conta com Deus, porque você foi colocado lá com objetivo, para que você aproveitasse a oportunidade que Deus lhe dá. A Bíblia chega a dizer que o sangue das pessoas vão estar nas nossas mãos, não é? Então, o entendimento, o discernimento, a consciência de que eu tenho que fazer aquilo que Deus me manda, no tempo que Ele abre as oportunidades, que Ele me dá a oportunidade de agir. Eu posso ser bênção ou não nas mãos de Deus. A nossa vida é curta e passa tão rapidamente. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina, não é? Aquele que diz, eu vou fazer tal coisa, vou viajar, não sei o quê. A nossa vida é uma neblina que o vento bate e logo se dissipa, né? Nós estamos aqui hoje, amanhã não estamos. A pessoa diz, não, pastor, mas eu vou fazer uma visita para meu irmão. Há quanto tempo você tem planejado esse evangelismo, que a pessoa vai deixando para depois, Quem te garante que você vai estar vivo amanhã, meu irmão? A minha mãe sempre fala, nunca deixa para depois
que você pode fazer antes, né? Então, infelizmente, a pessoa, quando vai postergando, ela vai adiando uma decisão, vai deixando para depois. E aí o texto bíblico diz, a nossa vida é como uma neblina, que o vento bate e logo se dissipa, né? A pessoa que diz, deveria dizer, se Deus quiser, eu vou fazer isso ou aquilo, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer. Então, Salmo 89, versículo 46, a Bíblia diz, até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Então, essa consciência da fragilidade da nossa vida precisa nos motivar, precisa nos incentivar, e da consciência que eu sou um mordomo, que eu vou prestar conta, precisa me constranger a fazer aquilo que eu preciso fazer no tempo que Deus requer de mim. Não adiar, não deixar para depois, porque eu vou prestar contas. Devemos usar o nosso tempo para cumprir os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Nós fomos chamados para um projeto, para um plano de Deus. Deus tem um plano na nossa vida e nós precisamos buscar conhecer esse plano e nos colocar em condições de cumprir com os planos de Deus. Precisamos chegar diante do Senhor, como Jesus fala, cumprir na terra com a obra que me deste para fazer. Como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, guardei a fé. Será que eu estou em condições de falar isso? Eu tenho cumprido com os propósitos de Deus, que Deus me colocou no meu trabalho, na minha escola, na minha vida? Eu tenho realmente voltado para isso, me conscientizado disso? Ou muitas vezes a pessoa diz, não, pastor, isso daí é religião, isso é religião, é só no final de semana, aqui é meu trabalho, pastor. Não, você está enganado, meu irmão. Você está enganado. Deus te colocou aí com um propósito, com um objetivo. Não se desvincula a vida, não se deixa. Cristianismo não é uma roupa que se veste no final de semana. Você é cristão, você deve, se você realmente nasceu de novo, isso nunca se desvincula, né? Alguém me já disse assim, poxa, mas vocês crentes, vocês só falam de Bíblia, de Jesus, toda hora, né? Você sabe por que a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio? Tem gente que toda hora fala imoralidade, a toda hora, né? Porque dentro dela está cheio de moralidade. Quem é de Deus, quem é de Deus, ouve as coisas de Deus, fala as coisas de Deus, ele não consegue evitar, porque dentro dele está cheio de Deus, não é? Então ele vai falar de Deus para onde ele for, porque a boca fala o que o coração está cheio. Não é? Então, para onde eu vou exalando esse perfume, o perfume de Cristo, para onde eu for. Não tem jeito, não dá para desligar, não dá para parar de fazer, porque é a vida, é uma nova vida, uma nova criatura. Antigamente, o meu objetivo era só curtir a vida. Agora não, eu vivo para servir ao meu Senhor. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então esse entendimento que eu preciso ter, que eu preciso viver para cumprir os propósitos de Deus, eu preciso aprender a contar o tempo, pedir a Deus que Ele me ensine a valorizar o tempo que eu tenho. Sabe? Eu preciso, como diz Salmos 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu preciso saber valorizar o tempo que eu tenho. Eu preciso entender que a nossa vida é tão rápida, é tão passageira. Você está vivo, ainda mais hoje em dia na Covid. Às vezes você ouve notícia, a pessoa, como foi aquele Epaminondas, aquele rapaz, né? Que um dia, depois de 2 dias, adoeceu, daqui a pouco já era, já foi. E aí nem pode, nem no velório do homem. Nem no velório pode ir mais por causa da Covid, né? Então, às vezes, a pessoa ela fica adiando uma decisão, uma ação. É tempo de fazer aquilo que nós sabemos que precisamos fazer. Se Deus está falando no nosso coração, pastor, eu tenho um chamado, eu tenho, sabe, mas eu tenho aí, irmão, é tempo de você colocar em prática, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, não. Bem, também nós precisamos entender, primeiro nós temos que ter a mordomia do nosso corpo.
do que nós fazemos com o nosso corpo, a mordomia do que nós fazemos no nosso tempo, sempre aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Mas também a mordomia dos nossos bens. Deus é o dono do mundo, de tudo que nele existe, nós não somos donos de nada. Jeremias capítulo 27, versículo 5, a Bíblia diz: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. Então Deus é que distribui, Deus é que nos faz adquirirmos riquezas, é o Senhor que nos dá, é Ele que faz segundo o seu querer, segundo a sua vontade, Ele é que é o dono de tudo. E nós precisamos entender que quando nós morrermos, nós não vamos levar nada. E nós vemos Jesus contando aquela parábola daquele homem que dizia: olha, os meus celeiros, né? Olha, eu vou derrubar os celeiros, é meu casa. Às vezes a pessoa diz: a minha mulher, os meus filhos, o meu carro. Meu irmão, isso não é nada seu, meu irmão. Você não vai levar nada. E quando você morrer, alguém ainda vai usar essa sua roupa, ainda vai ficar com as suas coisas, porque, como diz Jó 1:21, e diz: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. É ou não é? Então esse apego às coisas, aos bens materiais, essa ênfase de querer cada vez ter mais coisas, de querer adquirir riqueza, acumular riqueza, meu irmão, você precisa acumular tesouro no céu. Eu preciso ter esse entendimento que o que eu tenho aqui na terra é passageiro. Você vai embora e você não leva nada. Então esse desejo, essa ambição de querer tantas coisas, e às vezes deixar de lado as coisas de Deus para adquirir riquezas. Domingo é o dia do Senhor, é o dia de consagrado a Deus, de buscar a Deus. Não, mas eu vou poder ganhar dinheiro, eu vou trabalhar no final de semana, não sei o quê. Meu irmão, é o dia de consagrar a Deus. O dinheiro que você deixa de ganhar para glorificar a Deus, Deus vai te abençoar lá na frente. É ou não é? Então, eu tenho que perder para ganhar. Eu preciso entender, não, eu vou priorizar as coisas de Deus. Domingo a domingo eu não posso. Domingo eu tenho minha igreja, eu tenho meu compromisso com o Senhor, né? Eu tenho que ter esse nível de comprometimento. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu priorizo as coisas de Deus, eu coloco em primeiro lugar as coisas de Deus. Pastor, domingo vai ter um jogo da seleção Brasil-Argentina na hora do culto. Nem pensar, pode o Brasil e a Argentina jogar, não estou nem vendo. Domingo é o dia de eu glorificar o meu Senhor. Nada é mais importante que isso. Amém? É o dia de eu buscar a Deus. É um evangelismo, é um trabalho, não. Entre a obra de Deus e qualquer coisa vai ficar para trás, meu irmão, porque o meu Senhor é prioridade da minha vida. Amém? E entender isso, gerenciar isso. Nada que eu adquira, nada eu vou levar. Eu não vou levar nada para onde eu vou. Eu vou acumular tesouro no céu, ganhando almas, fazendo a obra do Senhor, praticando benevolência, amando ao próximo, praticando obras que glorificam o nome do Senhor. Isso sim, eu vou chegar lá em cima, um dia eu vou colocar e dizer: como é que está a minha conta aí no céu? Né? Quanto é que está aí o meu galardão? Aí sim, são prioridades que eu preciso entender, que o que eu faço aqui na terra vai ficar aqui na terra. Mas o que eu faço, como diz o apóstolo Paulo, é olhar para as coisas lá do alto, né? Colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, isso vai me trazer um retorno para a eternidade. Então tem que ser inteligente. Nós somos mordomos do que Deus nos dá para vivermos e abençoarmos a vida dos outros. Tudo isso eu tenho que entender. Eu tenho que deixar todo apego às coisas materiais. Esse apego muitas vezes impede com que nós façamos as coisas de Deus. O mordomo não deve amar as riquezas, porque o amor ao dinheiro é comparado à idolatria. É a raiz de todos os males. É o dinheiro que é a raiz de todos os males? Não, é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, as coisas materiais. 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça
alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então é o amor ao dinheiro. A Bíblia fala sobre dinheiro. A Bíblia, em vários momentos, Jesus falou a respeito de dinheiro. Então não é o problema, não é o dinheiro. O problema é como eu lido com o dinheiro. O dinheiro é o meu senhor ou eu sou o senhor do dinheiro? Quem é que manda em você? É o dinheiro que manda, que determina as suas prioridades? Ou é você que determina as prioridades e o dinheiro é seu servo? Algumas pessoas, elas idolatram o dinheiro. Elas chegam a essa questão de idolatria, como Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou Mamoná, que era um deus da época, né? Então a pessoa, ou ela, qual é a prioridade? Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a riquezas, aí configurada como um deus, uma idolatria, e existem pessoas que realmente idolatram o dinheiro. Tem gente que se converteu, mas a carteira não se converteu ainda. A questão financeira, né, é prioritária na vida. O ganhar dinheiro, o acumular, o querer ter bens, reconhecimento. Então, ele fala sobre isso. Esse amor ao dinheiro não pode ser, chega a ser uma idolatria. Eu preciso me colocar na condição de servir a Deus, Ele sendo o primeiro lugar na minha vida. Tá bom? Pode passar. Falando a respeito dessa mordomia dos nossos bens, nós falamos com relação à contribuição da igreja. A igreja, quando eu sirvo na casa do Senhor, fala também da necessidade de contribuir financeiramente. Esse desapego às coisas de Deus, às coisas do mundo, às coisas materiais, fala de dízimos e ofertas, de contribuir na igreja, mas são ofertas voluntárias. Não se traz dízimos e ofertas com medo do devorador. Muita gente, infelizmente, fala essa questão, você deve ter ouvido, né? A pessoa que não entregar dízimos e ofertas é a única maneira de evitar a ação do devorador. Não, Deus, Ele contempla o propósito que há no coração. Como é que você está trazendo essa oferta? Né? O que você está, essa oferta, ela precisa ter a ênfase de que ela, desde o início, no Velho Testamento, antes da lei mosaica, quando surge o dízimo, que é uma 10ª daquilo que nós recebemos, Abraão, lá em Gênesis, capítulo 14, de versículo 14 ao 20, fala de Abraão trazendo dízimo a Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Ele traz em agradecimento pelo livramento que ele obtivera, né? Então, o espírito da lei, o propósito original que foi incluído na lei, o dízimo, qual é? A gratidão. É gratidão que tem que estar como pano de fundo. Quando eu trago dízimos e ofertas à casa do tesouro, tem que ser algo que seja o reconhecimento daquilo que Deus me deu, o que o Senhor fez por mim. Senhor, eu trago em gratidão a Ti, eu trago com um coração agradecido, eu trago dízimos e ofertas com alegria, eu trago porque Tu tens me dado saúde, Tu tens me dado vida, tens me dado liberdade, e eu trago não é porque para agradar o pastor, eu trago, não é porque eu fico com medo do que pode ouvir acontecer ou não, eu trago, não é como uma barganha para receber, mas não, o pano de fundo tem que ser gratidão a Deus. É isso que Deus leva em consideração. Pode passar. Então, entender que esse dízimo que a palavra de Deus nos fala é algo que é de Deus, essa parcela de Deus que nós trazemos em gratidão. Levítico capítulo 27, versículo 30, a Bíblia diz: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor, são de Deus. E o dízimo nesse tempo era
o fruto, as primícias da terra, da colheita, que era trazida, uma parte que era trazida a Deus. Em agradecimento, era devolver a Deus parte daquilo que Deus havia dado, permitido, em gratidão. Então, quando nós trazemos a Deus, nós trazemos daquilo que Deus nos deu. O dízimo, nós não estamos trazendo nada, levando em consideração a barganha, fazendo negociação com Deus. Dízimo é de Deus. 1 Crônicas 29:14, a Bíblia diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu, tu damos. Nós estamos dando para Deus aquilo que Ele nos deu e pertence a Deus. Porque todas as coisas pertencem a Deus. As riquezas pertencem a Deus. Ele nos dá condições de adquirirmos riquezas. É o Senhor que nos propicia. Ele abre a porta do emprego. Ele abençoa. Ele que chama os clientes para virem, que abençoa para que nós possamos adquirir riquezas. Então nós devolvemos a Deus em agradecimento ao Senhor. Essa ênfase do dízimo precisa ser bem clara. Então, no Antigo Testamento, para que servia o dízimo? Servia para a manutenção da casa do Senhor, o sustento da classe sacerdotal e o cuidado com os órfãos e com as viúvas. Tanto é que a Bíblia fala de que há bênçãos quando nós entendemos isso, que esse dízimo ele serve para esses três fins. Em Malaquias 3:10 a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Então, nós continuamos a viver uma condição do dízimo como objeto, como necessário para a manutenção da casa do Senhor. E o Senhor nos desafia: se você for obediente, faça uma prova, se você fizer, se você for obediente, como eu não retribuirei a você. Então é Deus falando a respeito de quando nós fomos obedientes em gratidão, entendendo essa gratidão de que o Senhor tem bênção para nos dar, né? Então, dízimos e oferta é da palavra do Senhor. E no Novo Testamento, pastor, a Bíblia nos fala em Mateus capítulo 23, no versículo 23, de como os fariseus, os escribas e os fariseus, eles traziam dízimos, eles eram cuidadosos, rigorosos, mas no entanto o objetivo deles era religioso. O objetivo deles era estar de bem, estar em dia com a lei, mas na verdade eles traziam o dízimo. Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então não adianta nada trazer dízimos e ofertas, trazendo para a realidade dos nossos dias, trazer dízimos e ofertas e a pessoa ser um mentiroso, a pessoa ser um ladrão, a pessoa ser: não, pastor, já cumpri com a obrigação. Deus não precisa de dinheiro, não. O que Deus requer é que nós estejamos com o coração, é a obediência. Ele é dono de tudo, Ele é o dono da prata, do ouro. Então eles trazendo até nos mínimos detalhes o dízimo, mas deixavam de cumprir com a misericórdia, com a fé. Então Deus, Ele quer que nós estejamos servindo de todas as maneiras. O que importa, na verdade, é como você traz o dízimo, não quanto você traz. Então Jesus chama aqueles fariseus de hipócritas, né? Então ele é muito duro com relação ao legalismo, à hipocrisia. Não adianta eu simplesmente fazer. O que interessa é como eu estou fazendo, com que motivação, qual é o propósito, como é que eu estou trazendo essa oferta diante do Senhor. Nos nossos dias, também continua a ser o dízimo para a manutenção da casa do Senhor.
cada vez mais, queridos, nós vemos hoje uma verdadeira revolução. Nós estamos vivendo um tempo de revolução. A Bíblia diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Nós estamos vivendo esse tempo da ciência se multiplicando. Nós estamos vivendo a necessidade cada vez maior da internet, né? Dos meios virtuais, das redes sociais. Os pastores, os líderes que não sabiam lidar com isso, de repente foram obrigados a aprender, meu irmão. E teve que contratar internet, comprar celular, comprar recursos tecnológicos, cada vez mais, porque a pregação do evangelho demanda nesse tempo isso. Isso pressupõe recursos. Para que realmente o evangelho seja pregado, propagado, é preciso ter recursos, é preciso investimento, né? E nós estamos vivendo esse tempo. Então os dízimos servem para a manutenção da casa do Senhor, mas o dízimo também serve para manter o ministério em tempo integral. No Antigo Testamento, olha o que dizia o Antigo Testamento com relação à manutenção, o que o sacerdote recebia. Olha o que a Bíblia diz, Neemias capítulo 10, versículo 37. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído, e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em toda a cidade onde trabalhamos. Então essa consciência de trazer para o sustento do sacerdote, aquele que vive da obra, aquele que se dedica, ele diz que ele traz os melhores massas, as primícias dos cereais. Sabe, eu me lembro, querido, de um tempo, principalmente no interior, já trabalhei como pastor, ministério em Marabá, no interior de Alagoas, numa cidade chamada Penedo, cidades menores. O povo ainda tem aquele costume de trazer, pastor, eu vim trazer aqui, eu fiz um bolo, pastor, eu vim aqui trazer para o senhor, pastor, sabe, pastor, eu vim trazer um frango para o senhor, pastor, não é para o senhor, pastor, né? Isso parece que se perdeu, né, meu irmão? Assim, não tem isso. Esse pastor, esse é bandido. Antigamente, dizer que era pastor, meu irmão, era um respeito. Você chegava num lugar e dizia, não, pastor, não precisa, eu tenho que apresentar algum tipo de comprovante. Não, pastor, não, fique tranquilo, né? Era a palavra, era o fio do bigode, não era, meu irmão? Antigamente, hoje em dia, se você dizer que você é pastor, ele vai pedir 2 fiadores ainda. Por quê? Porque, infelizmente, hoje em dia, se banalizou o pastorado. Qualquer um pastor hoje em dia abre uma igreja e é pastor, não é? Então, esse entendimento, valorizar o seu líder, valorizar o seu líder espiritual, aquele que abençoa você, aquele que cuida de você, sabe? Quantos pastores nos nossos dias estão em depressão, pastores se suicidando, meu irmão? Pessoas que estão, tão difícil, tão pesado o ministério, e mesmo assim o pastor, basta o pastor comprar um carrinho, ou alguma, olha aí, pastor, rapaz, o pastor está se queimando, não é? O pastor não pode ter nada, meu irmão, e o pastor tem que andar com carro velho, então de ônibus, porque se tiver alguma coisa assim, rapaz, esse pastor, não é? Sim ou não? Então olha só como é a igreja, os irmãos do Velho Testamento, o melhor das primícias, o melhor das massas para o meu pastor, de amar o seu pastor. Isso é gratidão, irmão, não por obrigação, é gratidão. Eu dou o meu dízimo para que o pastor tenha a condição necessária para ele pagar as contas dele, para ele viver uma vida tranquila e que ele possa ministrar a palavra, abençoar a minha vida. Eu quero que ele esteja em paz. Como é que eu posso cobrar do pastor se ele está devendo a energia, está para cortar a energia dele? O pastor não vai ter nem cabeça para ministrar, meu irmão. Então, infelizmente, parece que nas cidades maiores, ou com o tempo, não sei porquê, essas coisas foram mudando. Mas eu vivi isso, sabe? De ser mais nem menos a pessoa chegando, mas nem é meu aniversário, pastor, eu estou trazendo aqui porque eu lhe amo, pastor. Eu estou trazendo aqui porque eu lhe amo, senhor.
E você ter a consciência, o pastor, de precisa ter a humildade, meu irmão, eu recebo essa bênção, o seu amor, o seu carinho está personificado e está materializado ali naquele prato de comida. Eu já recebi em casa, na minha casa, a pessoa levar pessoalmente um prato lá de um peixe cozido, um negócio lá, tipo assim, uma caldeirada, sabe? Uma irmã foi levar lá. Tem uma senhora aí, pastor. Pastor, eu estava fazendo lá o preço no senhor, pastor. Eu vim essa comida, eu vim trazer aqui para o senhor. Oh, querida, muito obrigado. Né? Que maravilha. São coisas, queridos, que não é obrigação. Você não está fazendo por obrigação nem para, entre aspas, para agradar, para puxar saco, entre aspas, né? Mas você está trazendo porque você ama. Quando você ama, você faz questão. Eu quero dar para o meu pastor, eu quero abençoar a vida dele, porque eu vejo nele um homem de Deus, eu vejo o sacrifício dele, eu vejo que não é fácil o fardo que ele carrega, a responsabilidade. Todo mundo pode errar, mas o pastor não pode. É ou não é? Pastor, o senhor pastor, quer dizer que eu não sou ser humano, não. O pastor, todo mundo pode estar com problema, triste, deprimido. A pessoa quer chegar, toda hora chega lá e quer ver o pastor cheio da unção. Aleluia, glória. O pastor tem que estar sempre cheio da bênção. Se a pessoa chega, o pastor está cabisbaixo. Poxa, se meu pastor está assim, então eu estou mal. Irmão, eu tenho que orar pelo pastor. Pastor, o senhor quer alguma ajuda? Está precisando de alguma coisa? Não é? Então, dízimos e oferta, eu tenho que entender, é para o sustento da obra e para a manutenção do ministério. Meu pastor estando bem, ele vai me abençoar. Eu preciso fazer por amor, sabe? E hoje se criou esse paradigma, essa desconfiança. Tudo é desconfiança. Então eu tenho que mudar a minha ênfase. Eu estou dando meu dízimo para abençoar. Eu quero mais que coloque tecnologia de internet. Pastor, eu quero que você invista. Eu quero ter prazer de ver, de abrir minha internet, de ver lá os recursos visuais, essa tecnologia. Eu quero isso mesmo, pastor. Eu quero ver a expansão do reino de Deus. Amém, querido? Eu quero que o senhor faça um curso, pastor. Eu quero que o senhor invista no seu conhecimento, o senhor falar coisas atuais, que o senhor, porque só se exige para preparar uma ministração, é preciso ler, é preciso estudar, é preciso comprar livros. Ou não é? Não, esse meu pastor é fraco. Meu irmão, está pensando que é barato o livro? É barato fazer uma assinatura de internet na sua casa, de buscar conhecimento? Então essa percepção, não, eu vou investir na obra do Senhor. Eu estou trabalhando, não posso ir, mas o meu pastor vai, eu vou investir na vida dele, eu vou investir na obra. Dízimo é para isso. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi ao que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então o boi que está trabalhando lá, você vai permitir que o boi coma, você não vai segurar a boca do boi. Ou seja, aquele que trabalha, ele precisa viver da obra, ele precisa, o texto fala sobre dupla honra. Às vezes a pessoa diz, não, isso daí era no passado, agora não. Por que não? Porque o pastor não é digno de dupla honra, de receber consideração das ovelhas, de receber carinho das ovelhas, de receber um afago das ovelhas, de receber uma palavra de ânimo. Pastor, estou orando pelo senhor. Não, pastor, ore por mim, pastor. É difícil você ver alguém dizendo, pastor, eu estou orando pelo senhor. Não é? Não, uma pessoa chega, pastor, o senhor pode orar por mim? É sempre querendo, sugando, exaurindo o pastor. Então eu tenho que investir no meu pastor, eu tenho que entender que dízimo é agradecimento a Deus para que a obra do Senhor aconteça. Esse texto fala principalmente daqueles que vivam da palavra e da doutrina, aqueles que estão me ensinando coisas espirituais, que estão investindo na minha vida, estão fortalecendo a minha fé, que estão me
investindo no meu sustento espiritual, para que eu possa enfrentar os problemas, as dificuldades. Ele está sendo bênção na minha vida, e eu tenho que retribuir, sendo bênção na vida dele também. Você entende isso? Aos ministros do Evangelho que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, Paulo escreve em 1 Coríntios 9:11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Então o pastor, ele semeia coisas espirituais, ele abençoa a vida do servo, da ovelha. Então será que é demais que essa ovelha também abençoe, para que esse pastor tenha condições emocionais, financeiras, para que ele possa viver em condições de crescer e abençoar cada vez mais? Versículo 14: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, que vivam aí a conotação financeira, que se dedica, que recebe da igreja. O dízimo é para sustento da manutenção, é pagar o aluguel, pagar a energia, pagar a internet, mas também pagar, dar condições para que o pastor possa ter o seu sustento. Ele tem família também, ele tem que honrar com seus compromissos. Então, quando a pessoa deixa de dar dízimos e ofertas, ela está deixando de investir em coisas carnais, na condição necessária para que o pastor possa ter sustento. Você entendeu? É preciso também ter a consciência que o dízimo serve para a realização de obras de assistência social. A Igreja de Cristo sempre teve o compromisso, nós vimos no Velho Testamento, da questão social, de lidar com os órfãos, viúvas, pessoas carentes nas diversas situações. Tanto é que Tiago fala lá em capítulo 1, versículo 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, dízimos e ofertas, dízimo primeiro, né, serve para o sustento da casa de Deus, para a manutenção dos sacerdotes e para a realização de obras sociais. A igreja não pode se deixar de realizar obras sociais, de praticar a verdadeira religião, a religião imaculada, pura e imaculada. Ou seja, a igreja precisa ser bênção para os necessitados, para as pessoas que estão carentes. Mas muitas vezes a igreja não realiza porque as pessoas não são fiéis no dízimo. Então é preciso eu vou dar dízimos e ofertas para que a igreja cumpra com o seu papel diante de Deus. O pastor vai prestar conta com Deus também. Amém? Pode passar. Bem, e com relação a isso daqui, eu falei, foi os dízimos. E com relação às ofertas. Então a igreja primitiva, nós vemos que a igreja primitiva cresceu, ela se expandiu, a obra missionária se expandiu por intermédio de ofertas. Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Aqui está falando de oferta que ele recebeu. Então, os cristãos da cidade de Filipos enviaram ofertas para o apóstolo Paulo. E ele diz: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Olha o que ele está dizendo. Então, vocês, quando estão me abençoando, quando vocês estão mandando ofertas para a expansão do reino de Deus, da obra missionária, vocês estão adquirindo crédito diante de Deus. Não por mim, porque se vocês não mandassem, Deus ia mandar alguém. Deus ia providenciar. Mas vocês estão adquirindo, vocês estão recebendo, vocês estão aumentando a conta de vocês diante de Deus. Quando eu dou ofertas, o que é uma oferta? Dízimo é uma demanda, é algo que Deus requer de nós,
A oferta é algo a mais que eu dou. Não, já dei meu dízimo. Não, mas Deus tem me abençoado e eu quero abençoar mais a igreja. Eu quero ofertar a igreja. Então ele está dizendo, olha, essa igreja em Filipos, da cidade de Filipos, eles estavam abençoando. Olha, vocês estão mandando oferta. As outras não me mandaram, mas vocês mandaram. E vocês estão aumentando um crédito diante de Deus. Segundo aos Coríntios 9:10, a Bíblia diz: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então, tudo que eu faço, tudo que eu abençoo, Deus dá semente ao que semeia. Deus te deu essa semente para que você possa ser usado a abençoar vidas e você esteja fazendo para Deus. Você entendeu o que está falando? Então é Deus que recebe. Quando você faz a um dos meus pequeninos, Jesus disse, você está fazendo para mim. É para Deus. Então quando eu abençoo, quando eu presto ajuda, quando eu pratico a benevolência, ação social, ajudo os necessitados, quando a igreja ela abençoa, quando você oferta abençoando, você está ofertando para Deus. Deus recebe e retribui dando semente para que cada vez mais você prospere e se realize, se evidencia um ciclo virtuoso. Quanto mais você dá, mais Deus te abençoa. Amém? Então, Senhor, me abençoa, me ajuda nesse negócio, me ajuda que eu seja próspero, para que eu possa abençoar mais, para que eu possa ser mais usado nas tuas mãos. E aí Deus vai abençoando as vidas. Então essa mordomia no dízimo, ela deve ser, primeiro, com a consciência do dever a Deus, fazer para Deus. Paulo falando aos Filipenses, no versículo 18, como eu já li, quando ele fala dessa oferta, ele diz: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodita os donativos que vocês me enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então vocês me mandaram esse recurso, mas saibam que vocês estão, acima de tudo, esse dinheiro que vocês estão mandando está subindo como crédito a Deus. Deus está recebendo esse recurso. Eu materialmente estou recebendo, mas esse sacrifício ele é agradável ao Senhor. E em Salmo 116, versículo 12, a Bíblia diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nós precisamos ser gratos, cumprindo com os nossos votos diante de Deus, com as nossas obrigações, sendo fiéis, os dízimos nas ofertas, de ter a consciência da prestação de contas, trazer dízimos e ofertas com alegria, primeiro com um dever, sentimento de dever, de obrigação, de compromisso com a obra de Deus. A obra de Deus depende de mim, porque o Senhor tem me abençoado. Deus me abençoou para que eu abençoasse. Ele está esperando isso de mim, e eu vou prestar conta com eles. Por fim, segundo aos Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Querido, nós falamos sobre essa mordomia. Nós não temos nada, querido. Deus é que nos deu. Foi o Senhor que propiciou condições de nós adquirirmos aquilo que nós temos. Nós somos e que somos, estamos onde estamos, porque o Senhor planejou assim. Eu preciso entender que se eu tenho algo,
Deus me colocou, foi com um propósito, com um objetivo. Ele me deu esse dom, Ele me deu esse talento, Ele me deu essa família, Ele me colocou nesse país onde eu tenho liberdade, Ele me deu 2 braços, 2 pernas, sabe, a gente só dá valor numa coisa quando nós perdemos, não é? Na maioria das vezes nós só valorizamos quando nós deixamos de ter. Eu tenho que valorizar, eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu tenho saúde, eu tenho liberdade. Deus me tem lugares por aí que não é possível pregar o evangelho. Aqui é possível. Se eu quiser botar uma caixa de som agora ali na frente e começar a falar do amor de Deus, eu não vou ser preso, pelo menos por enquanto. Você sabe o futuro, né? Mas Deus me deu essa condição de viver num país livre, de ter saúde, de ter disposição, de ter sabedoria. Então eu tenho que valorizar o que Deus me deu, entendendo que eu vou prestar contas, entendendo que um dia eu e você estaremos face a face com o Senhor. E aí não adianta dizer, não, mas o meu pastor que não fez, o meu pastor que não me direcionou, a minha mulher que não deixou. Não adianta, eu vou prestar conta com Deus. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? O que você tem feito com os talentos, com os dons, com a riqueza, com a liberdade, com a saúde, com a família que você recebeu? O que você tem feito? No seu local de trabalho, na sua escola? O que você tem feito? Nós vamos prestar contas com Deus, querido. E nós precisamos entender que toda a riqueza, o trabalho, os nossos recursos financeiros, nós precisamos entender que só foi nos dado para que nós possamos ser bênçãos, trazendo dízimos e ofertas à casa do tesouro, abençoando para ser abençoado por consequência, não por objetivo. Eu gostaria de orar nessa manhã. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te bendizer e te dar glórias. Nós entendemos nessa manhã, Senhor, que Tu és o dono de todas as coisas. Tudo pertence a Ti. O mundo e tudo que nela vive pertence ao Senhor. Por isso, nesse momento, nós queremos Te agradecer pelo que tem nos dado, Senhor. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso trabalho, pelos recursos que tem nos dado. Pedimos em nome de Jesus que nos dê sabedoria, nos dá discernimento para entender essas coisas, nos ajuda a ter desapego às coisas materiais, priorizar as coisas de Deus acima de tudo, Senhor. Eu quero colocar a vida de cada pessoa que está acompanhando esse momento, que nós possamos realmente fazer bom uso do nosso tempo, do recurso, e que Tu possa nos abençoar cada vez mais, para que nós possamos abençoar as pessoas, Senhor. Eu quero Te agradecer, bendizer o Teu nome por esse momento, Te louvar e Te agradecer, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você. Logo mais nós estaremos aqui às 18 horas para a Santa Ceia do Senhor. Eu quero desejar um dia abençoado, um dia de paz. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Vamos encerrar louvando a Deus em nome de Jesus. Paz do Senhor.